Então a Bíblia diz que ele, Jesus, desceu às partes mais baixas e levou quem estava cativo, levou com ele quem estava preso, levou o cativo, o cativeiro, levou o preso com ele, cativo e cativeiro, para o paraíso. E Jesus ainda falou, aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no... Então, como a gente vai interpretar a morte de Cristo? Que ele, levando o pecado de todos, sofreu a nossa punição. Quem vai para o inferno, quem vai para o Seol, quem vai para o lugar mais baixo, nosso Senhor foi. Chegando lá, ele fez alguma coisa interessante e levou o cativo ao cativeiro. Vamos continuar o texto. Aquele que desceu, eu vou ler o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então ele teve. Quando o sacerdote pegava um cordeiro de alguém que havia cometido pecado, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça desse cordeiro e confessava o seu pecado. O cordeiro levava o pecado da pessoa, porque o salário do pecado é a... Mas eu não quero morrer, quem vai morrer é o cordeiro no meu lugar. O justo pelo injusto. O cordeiro é que morria. Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora veja que coisa interessante. A igreja do Oriente, a Coreia do Sul, da própria Austrália, por exemplo, eles têm uma visão super legal. Qual é a visão super legal? Eles procuraram nas Escrituras a seguinte ideia: se o homem pecador levava um cordeiro, chegava diante do sacerdote, do lado de fora do tabernáculo, do lado de fora do quintal do tabernáculo, e confessava: olha, eu pequei, adulterei, roubei meu chefe, menti, botando a mão. Ele, quando botava a mão em cima do animal, ele transferia o pecado dele para o animal. Então já não é ele mais que morre. Ele confessava o seu pecado. Por isso que a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para te purificar. Quando o cara colocava lá na lei de Moisés a mão e confessava, o sacerdote pegava aquele animal, não matava o cara, matava o animal no lugar do cara. Pegava lá e cortava o pescoço dele, sangrava até morrer, a jugular, botava uma bacia lá, pegava o sangue, e depois esse sangue era passado nas 4 pontas do altar. 4 pontos, repito, 4 pontas, 4 chifres. A palavra chifre em hebraico significa força. Então o altar tinha 4 chifres. 4 chifres. Quando passava o sangue nos 4 chifres, ele já estava dizendo que o sangue do cordeiro tinha poder nos 4 cantos da terra. Deus salva desde o japonês ao americano, ao sul-americano, ao africano, até o pessoal do norte, Europa e Ásia. O sangue dele tem poder nos 4 cantos. Isso vocês vão aprender na aula de psicologia. Está falando sobre hoje ainda, não? Amigo, eu vou chegar lá. Vem, meu filho? Eu sei que você está ansioso para falar adiante. Vamos lá. Estou lendo o texto que fala que Jesus está acima de todo o principal. Repita comigo agora o versículo Efésios 4, 8 a 10. Vamos lá. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às profundezas, às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também, mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele está dizendo aí que Jesus subiu a parte mais alta. Nenhum anjo está acima de Jesus. Ele subiu a parte mais alta
Então, volto a repetir, não coloquem a ação de um anjo maior do que a ação do teu Deus, porque vai virar idolatria. Sua classificação, tem vários tipos de anjos, tá? Tem anjo do Senhor. Toda vez que a gente fala em anjo do Senhor, ou anjo do Senhor, nas Escrituras, no Velho Testamento, toda vez que aparecer em português, o anjo do Senhor, esse o, é porque só existe um. Existe anjos de Deus, mas só o anjo do Senhor. Toda vez que falar o anjo do Senhor, está se referindo ao Cristo no Velho Testamento. Jesus, antes de nascer de uma mulher, era conhecido no Velho Testamento como o anjo do Senhor. Vou ver daqui a pouquinho isso. Tá? Outra classificação, arcanjo. Arcanjo, teoricamente, é um anjo guerreiro, é um anjo que guerreia, ok? Se você está numa batalha, quem vai te defender é um arcanjo. Se você está no meio de uma batalha espiritual, a ordem para te defender, para lutar a tua causa, é um lutador, é um arcanjo, conhecido como príncipe, principado, vai depender do contexto bíblico, mas o principado, repita comigo, principado, é o lugar de um príncipe, é o cargo de um príncipe, ok? Ele é o principal daquele grupo, tá bom? Aquela passagem de Daniel fala sobre isso, né? Isso. O anjo do Senhor, Jesus lutando. Arcanjo Miguel é o arcanjo lutando. Tá bom? Você não confundir. Você falou o anjo do Senhor, se refere a Jesus quando não tinha sido chamado Jesus. Tá bom? Ainda. Continuando. Anjos eleitos são anjos escolhidos, eleitos por Deus, não por mim. Aí são nós que dão. Anjos das nações são anjos que provavelmente governam ou lutam por uma nação. Bom, lá em Daniel fala muito sobre essas coisas. O anjo da Pérsia, tem isso, mas não é o foco que eu quero chegar aqui não. Os querubins, olha quem chegou. Querubim é um outro tipo de anjo. Para que serve o querubim? Teoricamente, olhando para alguns versículos bíblicos, querubim é aquele que guarda, que toma conta. Tem 10 milhões aqui. Quem vai guardar o arcanjo? Não, é o querubim. É o guarda. Ele pode guardar tanto a presença de Deus, pode guardar você e eu, pode nos guardar. Tá bom? Então quem guerreia as tuas guerras, quem te auxilia nas tuas batalhas é o arcanjo. E quem te guarda, quem guarda as coisas de Deus, querubim. Você vai ver o versículo. Serafim, eu costumo dizer de uma brincadeira, por favor. O serafim aparece só uma vez nas Escrituras, em Isaías. E esse serafim, ele cuida de limpar, de purificar os lábios de Isaías. Ora, dá a entender que a função do serafim é purificar, limpar, cuidar das coisas de Deus, é o mordomo de Deus, é aquele que tem uma sujeirinha aqui, tem uma sujeirinha na minha vida, tem uma sujeirinha na tua vida, tem uma sujeirinha na obra de Deus, na igreja. Ele é responsável por limpar, seja com mantenais, com a brasa do altar. A função dele é purificar, fazer com que tudo seja santo para Deus. Esse é o contexto. O arcanjo, o anjo é o mensageiro, o arcanjo luta, o querubim guarda e o serafim preserva. Não deixa se estragar. Gabriel é mensageiro, né?
Ele é chamado anjo Gabriel, então ele é mensageiro. Miguel é chamado de arcanjo. Então, cada um no seu quadrado. Vou botar dessa forma assim, tá? Continuando, 1 Pedro 3, 18 a 22. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus. A função de Jesus é levar-nos a Deus. Que a gente vá para o céu, morar com o papai. Sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Lembra o que foi aqui? Jesus pregou aos espíritos em prisão. Voltando aqui, ele desceu a parte mais baixa, pregou aos espíritos em prisão. Não me pergunte como que ele fez isso. Eu sei que ele fez. A Bíblia não foi feita para ser questionada. Você aceita a ideia, tá? Presta atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês. Continuando o texto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Essas pessoas que estavam em prisão eram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Dá a entender que Jesus pregou para as almas que morreram no dilúvio. Lá. Como isso aconteceu, eu não posso questionar. A Bíblia diz que ele desceu e pregou as almas que eram rebeldes, quando no tempo de Noé as pessoas eram rebeldes. Então aquela rapaziada toda que morreu afogada no dilúvio teve o privilégio, a chance, mesmo estando lá no lugar mais baixo, de Jesus lá pregar para eles, e quem aceitou, ele levou o cativo, o cativeiro. Não, vocês me reconheceram aqui no lugar pior, me conheceram na morte, me conheceram no Seol, me conheceram lá no Hades, me conheceram lá no inferno. E mesmo assim reconheceram igual aquele ladrão. Como tu pode falar mal deles se estão na mesma combinação? Tu não sabe, mestre, lembra-te de mim quando ele estava, mesmo estando na mesma posição, o cara reconheceu que ele era Deus, meu. Lembra-te de mim quando ele estava no paraíso. Ele desceu lá, pregou e levou. Isso é teologia para mais tarde, só para vocês entenderem os textos que vão falar adiante, tá ok? Continuando. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, um exemplo, um símbolo, como eles passaram pela água, é como se passasse pelo batismo. Olha que legal. Se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Não é só deixar de adulterar, de fumar, de beber, despojar tua carne. Você tem, além de parar, tem que mudar aqui. Que eu posso parar de adulterar, mas na minha cabeça eu estou doido para adulterar. Eu posso parar de fumar, mas na minha cabeça está doido para fumar. Eu posso parar de mentir, mas eu estou doido para mentir. Então é mais do que limpar a carne. É o quê? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O negócio é como é que está a tua consciência para com Deus. Eu não quero não, Senhor. Eu estou bem, graças a Deus, não caí até hoje, graças a Deus. Mas toda vez que eu vejo aquela vizinha, uma vontade, tua consciência está ruim. Teus olhos estão ruins. Tua mente está ruim. É mais do que você parar de pecar. É você ser uma pessoa que uma boa consciência para com Deus. Voltando aos anjos, no irmão aí bateria. Vamos lá, versículo 22. Que esta é a que está, Jesus está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e a potestade. Tudo está sujeito a Jesus. Os anjos, as potestades, os principados, os poderes dos lugares celestiais, tudo está debaixo de Cristo.
Então, volto a repetir, meus irmãos. Eu fui de uma igreja em que se o anjo de fogo passasse, eu me arrepiava todo, sambava, rolava, falava em língua, não tem nada contra isso, não. Tem que... Aí quando o irmão, Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia. O anjo está na festa. Amado, não ponha anjo acima de Deus, por favor. Continuando. Efésios 1, 20 e 21. Que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, e autoridade, poder e domínio de todo nome que se nomeia, não só deste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo que você possa imaginar. Tá? Vamos ver se eu pego uma outra passagem aqui. Vamos pular. Vamos lá agora para seu caráter. Dos anjos, seu caráter, seu caráter, obedientes, são reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. Tudo isso os anjos são, os bons. Tá? Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ora, se a vontade de Deus é feita no céu, então os anjos que estão no céu obedecem a ele. Não há nenhum anjo no céu que desobedeça a ele. O que desobedeceu foi expulso. Então, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita aí. Se a vontade de Deus é feita lá, todo mundo está lá. Os anjos obedecem. A vontade de Deus é feita. Continuando. Hebreus 1, 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Os anjos de Deus têm que adorar a Jesus. Ponto final. Não é a gente adorar anjo depois de adorar Jesus. Os anjos adoram Jesus como nós adoramos a Jesus. São adoradores. Segundo Pedro 2,11. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder do que nós, não pronunciaram contra eles, contra as pessoas, juízo blasfemo diante de Deus. Os anjos não ficam amaldiçoando ninguém, que nem às vezes nós temos vontade de fazer. Vai para o inferno, vai porra! Os anjos não fazem isso. Porque eles sabem que o dia que fizer isso é murmuração, é contenda, e Deus não se agrada disso. Então eles não são pessoas que amaldiçoam ninguém. Tá? Cumprem ordem ativa de Deus. Salmo 103, 20, diz assim: bendizei ao Senhor, vós anjos seus poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos, eles são poderosos, mas são obedientes. Eles cumprem tudo que Deus manda. Continuando, Apocalipse 14, 10. Também tal beberá do vinho da ira do Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Repita comigo: santo. Santo para Deus é alguém que está separado para Ele. Santo não é aquele que faz milagre. Santo não é aquele que faz cura. Santo é aquele que é separado para Ele. Possa ser que tenha alguém santo, separado para Deus, que não faça nenhum milagre. E possa ter que alguém faça muitos milagres e não seja santo. Jesus falou: profetizaram em meu nome. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Eram pessoas que faziam a obra, mas não eram santas, porque Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não confundir pessoas que fazem a obra com pessoas santas. São coisas distintas. Eu posso fazer a obra e ser um canalha. Eu posso pregar e ser um canalha, eu posso ensinar e ser um canalha, eu posso ser obreiro e ser um canalha, eu posso ser tudo e ser um canalha. E vou para o lago de fogo preparado para o diabo dos seus anjos. Mas eu posso ser aquela pessoa, aquele irmãozinho que está lá no banco, tadinho, humilde, só veio falar direito, mas ele se separa para Deus, está na dele ali,
levanta a mãozinha, ora, jejua, faz tudo o que Deus quer que ele faça. Professor, essa separação é que eu não entendi bem ainda. Separar é você não pecar. Tudo que você faz para não pecar, você está se santificando. Separar é ser obediente? Isso. Você separa. É tipo catar feijão. O bom e o ruim. Isso aqui é errado, eu não faço. Isso aqui é certo, eu faço. Isso aqui é errado. Você está santificando o feijão. Você separando o joio do trigo. O ruim do bom. Esse santificando. Santificar não é orar muito. Santificar não é buscar o Espírito Santo. Ah, eu vou buscar o Espírito Santo de manhã, está indo no monte. Aí tu vai, sobe o monte, busca, fala em língua e desce. Aí desce, mente com o teu chefe, pega o dinheiro do teu pai, fala mal dos outros. Não está santidade nisso. Tá? Cuidado com esses padrões que a gente cria. Então, anjos que se separaram do joio. Continuando. Onde é que eu posso falar mais aqui? Não tempo é curto. D. Vamos pular aqui. D. Sua obra. O que esses caras fazem? O que os anjos fazem? Tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando você falar do mundo espiritual, fale como se isso fosse a coisa mais normal. Porque se você achar que o mundo espiritual é uma coisa incrível, parece que você não está nele. Parece que você não quer viver o mundo espiritual. Trata isso com naturalidade. Porque se você for criar uma idolatria no mundo espiritual, vai dar problema para todo mundo. Eu digo isso de carteira, que eu fui esse miserável que vocês estão ouvindo. Por exemplo, o anjo do Senhor está comigo. Então, tudo que eu faço, eu tenho o corpo fechado. Aí eu mentia para o pastor, mexia com a irmã, mas o anjo do Senhor está comigo. Cuidado com isso. Anjo é teu amigo. Trata ele como se fosse alguém natural. Não tenha medo dele. Não tenha medo de anjo nenhum, por favor. Tá? Para de colocar anjo acima de muitas coisas. Vamos lá, Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Para que Deus botou os querubins ali? Para guardar. Os caras são guardadores. Aqui ninguém passa, aqui ninguém mexe. Poderia ter colocado um arcanjo. Poderia ter colocado um anjo. Poderia ter colocado um serafim. Mas colocou quem? Querubim. Bom? Vai guardar. Ninguém vai mexer na árvore da vida mais. Ninguém. Ó, paladinho. Continuando. Lucas 1:19 diz assim: ao que lhe respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto, que ajudo diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Ele é mensageiro. Anjo é mensageiro. Ele vem trazer uma boa mensagem, uma boa nova. Ele é mensageiro. Anjo entrega a mensagem. Arcanjo luta. Querubim guarda. Serafim cuida das coisas de Deus. Continuando. Hebreus 1:13-14. Diz assim: mas a qual dos anjos disse jamais? A qual dos anjos Deus disse: assenta-te à minha direita? Nenhum dos anjos Deus disse isso. Até que eu ponha os teus inimigos por escapar dos seus pés. Deus só disse isso para Jesus. Assenta-te à minha direita. Não disse para anjo nenhum. Continuando o texto. Não são todos eles espíritos ministradores? Repita comigo: espíritos ministradores. A palavra ministrar significa servir. Então você vai ministrar junto com o teu chefe,
Você vai ser um administrador. Você vai servir com outra pessoa. Você é um administrador. Vamos lá. Não vai dar para falar sobre a origem de Satanás. E não vai dar para falar umas coisas bem complexas. Sim. Uma curiosidade, quando se refere lá no Velho Testamento, quando fala anjo, mas a letra A maiúscula está se referindo a Cristo também, né? Cristo é anjo do Senhor. Repara que sempre é o anjo do Senhor, e não os anjos do Senhor. Entendeu? É sempre o anjo do Senhor. Tá? Se refere a Cristo. E nessa época ele não tinha o nome de Jesus. Não tinha o nome de... Lá na Assembleia, anos atrás, eles falavam isso. Quando era a letra maiúscula, o A maiúsculo, estava se referindo a Cristo. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Amados, eu queria falar sobre a origem do diabo e a polêmica origem dos demônios, mas não dá tempo. Leiam a apostila, eu vou dar uma provinha para vocês. Vocês vão fazer essa prova em casa e vão me devolver. Olha, devolvam para o pastor Carlinhos para ele me entregar e eu corrigir. Aqui, ó, eu deixo. A redação que eu quero que vocês façam é atrás da folha, tá bom? No máximo 10 linhas, tem que ser explicativos, uma provinha básica, primeiro mais bonito e depois mais feio. E aí você. Glória a Deus. Caramba, muitíssimo. Filho do Senhor. Príncipe de Israel. Eu vou chegar aí. Me perdoa. Não vai nada acontecer. Príncipe. Princesa. McDonald's?